Chegamos então na nossa quinta aula, que nós vamos falar da metodologia transformação digital bimodal. Se a gente for fazer um flashback aí, a gente começou falando de filosofia da tecnologia, mostrando que primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, admitir que a maneira que a gente pensa a sociedade não está funcionando. Aí a gente vai fazer uma discussão sobre que a maneira que a gente pensa o ser humano é diferente, nós somos uma tecnoespécie, temos uma tecnocultura, e que a gente então precisa mudar a maneira que a gente vê as tecnologias. Aí nós na segunda aula, na terceira aula, nós falamos sobre antropologia cognitiva, que nós estamos vivendo mais uma mudança de mídia, uma revolução de mídia como tantas outras, em que a gente tem o aumento da população, e o aumento da população demanda mudanças de mídia, que a partir daí abre uma revolução civilizacional, trazendo um novo modelo administrativo, né? E aí, na quarta aula, nós vimos a curadoria digital. E aí nós falamos da mudança, da chegada da curadoria, da saída do gestor, a passagem para o curador, né? A mudança da oralidade da escrita para a linguagem dos rastros, mostramos as formigas e tal. E hoje nós vamos chegar, então, a partir de toda essa análise, que é o que a gente vai chamar de diagnóstico, nós vamos fazer agora o tratamento. Como é que uma organização tradicional, um estrategista digital como você, que está sendo formado aqui no programa avançado, o que você vai sugerir para uma organização tradicional, né? E qual é o primeiro passo que eles têm que fazer para sair desse ambiente de gestão para ir para a curadoria? Primeira coisa que você vai me perguntar é o seguinte, né? Pô, você acordou de manhã e resolveu falar, gente, vamos fazer transformação digital bimodal, né? Como é que você chegou a essa conclusão? Então, eu quero contar uma historinha para vocês, é o seguinte, o meu primeiro livro, Conhecimento em Rede, quando eu lancei meu primeiro livro em 2006, diferente de muitos autores que pegam o livro, vai fazer palestra e tal, e não entra para dentro das organizações, nesse livro aqui, em todos os meus 3 livros, eu sempre faço, primeiro, o cenário, diagnóstico e tratamento. Diagnóstico e tratamento. Então, nesse livro, eu fazia um diagnóstico. Olha, nós estamos vivendo aqui uma mudança de mídia, revolução civilizacional, falava muito em PLV, bababá, babá, e dizia no final, olha, vamos criar aí um conhecimento em rede. Qual era a proposta? Vamos criar uma área dentro da empresa, que é o que todo mundo pensa, vamos criar uma área dentro da empresa, uma área bacana de inovação, vamos dar treinamento, vamos fazer, vamos acontecer. E aí peguei o livrinho debaixo do braço e fui para dentro da organização com essa ideia. E fui para várias organizações fazer. Qual era a proposta? Vamos criar uma área que a gente vai chamar de conhecimento em rede, vamos treinar o pessoal e aos pouquinhos internamente a gente vai horizontalizando aquele departamento e a gente vai então indo para os outros departamentos e de uma hora para outra, numa espécie assim de cultura que vai se alterando, a gente vai mudar a cultura da organização e a gente então vai estabelecer o tal do conhecimento em rede. Qual foi o feedback que o mercado deu para mim? As pessoas se animavam, as pessoas se empolgavam com o workshop, mas chegava na hora de alterar os processos já estavam consolidados e a gente começava a levar um ruído para os processos. As pessoas começavam, dos outros setores, a dizer, ó, menos, vai atrapalhar, não é por aí, a coisa está organizada, esse negócio de conhecimento em rede é bacana para falar lá fora, mas aqui na organização isso não vai rolar. Né? Até que chegou até um garoto para mim, num dos workshops de uma determinada empresa, e virou para mim, né, pô, na boa. Quando ele falou na boa, eu olhei assim e falei, cara, o cara vem com a escopeta na mão. Né? E aí ele falou, o que a gente está fazendo é mudança de comunicação ou mudança de processo? E aí aquela pergunta eu fiquei pensando, e aí aquela pergunta me fez repensar. Eu falei assim, vem cá, então é verdade, o que a gente está fazendo? A gente vai fazer uma mudança de comunicação dentro da empresa ou a gente vai mudar os processos da empresa? E aí eu comecei a pensar e comecei a ver. Esse livro de 2006, esse livro Conhecimento em Rede aqui, já era. Eu preciso escrever outro livro. Aí comecei a pensar de uma nova maneira. Quando eu escrevi esse livro aqui em 2013, Gestão 3.0, 2013, né, eu já tinha levado um livro para as organizações, já tinha recebido feedback e já estava na minha segunda versão
pensando. Nesse momento, eu percebi que existia uma incompatibilidade, preste atenção, incompatibilidade entre o que a gente estava propondo nas organizações, né, e o que estava acontecendo do lado de fora. Não era possível trabalhar internamente dentro da organização fazendo aquela mudança. Não tinha condições. Aí caiu na minha mão uma revista da Harvard Business Review, que ele dizia, olha, uma organização saudável, na situação que está, etc. Tal, tem que dividir projetos de inovação o seguinte, 70% você faz incremental, 20% você faz radical e 10% você faz disruptivo. Né? E aí eu falei, interessante. Então a gente precisa fazer uma área separada para fazer a disrupção. Então seria bom, em vez da gente fazer como a gente estava tentando fazer internamente, criar uma área separada, porque começou, nesse livro já começa a aparecer a ideia de que existia, e aí eu começo a apresentar esse conceito nesse livro, que os dois que eram, primeiro, aí quando a resposta para aquele menino que me perguntou é o seguinte, não, é uma mudança, aí comecei a amadurecer, é uma mudança de comunicação que provoca um novo modelo administrativo, e o novo modelo administrativo tem novos processos que são incompatíveis com o atual modelo. E aí, então, a partir daí eu comecei a pensar que o diagnóstico que a gente tinha que fazer era um diagnóstico de disrupção. E quando você tem um processo disruptivo, e é uma coisa muito diferente, muitas organizações e até países experimentam áreas separadas. Vou dar exemplo. O Kindle, quando foi desenvolvido dentro da Amazon, que vendia só livro impresso, foi feito em área separada. A Americanas.com, quando foi criada, não foi criada dentro da Americanas, porque as pessoas perceberam, eu assisti palestra até do responsável pelo projeto, porque o processo ia ser muito complicado. A Globo.com, quando foi criada separada também. Né? A China, quando resolveu criar uma área capitalista, ela fez separada. Por quê? Porque eram disrupções em relação ao modelo passado. Então, quando a gente vai pensar em disrupção, a gente não pode, e aí está se falando de disrupção, e quando está se falando de disrupção é uma coisa incompatível com o modelo passado, porque se não é incompatível, ou é incremental ou é radical. Se é disruptivo, é incompatível, porque quebra é uma coisa nova. Por isso que se fala em transformação. Não é uma formação. Vamos fazer gestão de conhecimento. É uma melhoria na formação. Vamos fazer Oceano Azul. Melhoria na formação. Vamos fazer reengenharia. Melhoria na formação. Mas quando a gente fala trans é mudar a formação. Então, a gente está mudando a formação, que não é uma mudança radical e também não é uma mudança incremental. E o detalhe, foi aí que eu comecei a chegar. Não era uma mudança tecnológica. Porque eu comecei a ver que a tecnologia, e aí eu já via isso desde o meu primeiro livro, que a tecnologia tinha uma influência na sociedade. Eu já estava trabalhando com a ideia do McLuhan e já tinha trabalhado com o Pierre Levy, que toda vez que muda a mídia, no passado, a gente tinha revoluções civilizacionais. Aí eu falei, bom, já nesse livro, a gente entrou com a ideia da área separada. Então a gente, desde o primeiro momento, dizia, não pode ser área junto, tem que ser uma área separada, essa área separada tem que ser do lado de fora, para experimentar o quê? Para experimentar a curadoria. Nesse livro vocês podem reparar que eu já coloco aqui as formigas, mas eu ainda estou chamando de gestão. Né? Eu estou chamando de gestão. E aí o que aconteceu? Peguei o livrinho, da mesma maneira, caí dentro das organizações. Fiquei lá 1 ano no BNDES, fiquei 3 anos na Prefeitura do Rio, né? No BNDES, que a gente chamou de grupo de reflexão, para pensar esses projetos todos na área de rede social corporativa, não era ainda curadoria, era uma coisa mais ou menos. E na prefeitura a gente criou um laboratório de inovação. E aí a ideia do laboratório de inovação, desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei, olha, eu quero criar uma área separada, eu não quero melhorar os processos que vocês têm, eu não quero atualizar. Eu quero começar a pensar, né, no que a gente não era nem a palavra curadoria ainda, eu quero experimentar esse novo modelo do lado de fora, em projetos que vão ajudar a cidade do Rio de Janeiro a resolver problemas complexos de uma nova maneira. E aí começou a experiência, e aí a gente começou a pensar no que hoje a gente está chamando de transformação digital bimodal. Primeira coisa, quando a gente fala em área separada, e tem muita empresa, porque o diagnóstico está equivocado, muita empresa
fala em área separada, o que, que eles pensam? Eu vou fazer uma área separada, vou fazer uma aceleradora de negócio, vou pegar as startups. Quando as startups estiverem funcionando bacana, eu trago para cá para dentro. E aí o que, que acontece? Se a startup está trabalhando no modelo curadoria, no modelo plataforma, já está começando a desenvolver, quando traz para dentro, o que, que acontece? Volta para o gestor. Então, o problema é que às vezes a pessoa faz o tratamento que você sugere que vai se fazer, a área separada, disrupção, etc. Papá, mas o diagnóstico não está bem adequado. Não tem a visão da filosofia da tecnologia, já não reviu a questão da filosofia, não tem a visão teórica de que a gente está entrando numa era diferente, não percebe a curadoria como um novo modelo administrativo incompatível, aí ele quer manter a gestão. Não percebe que a transformação é uma transformação digital por causa do digital. O grande mote é tecnocultural e que a gente então tem que experimentar esse novo modelo. Então, quando a gente fala de transformação digital bimodal, a Gartner, por exemplo, tem a transformação digital dentro da TI. E muita gente vai dizer, você está falando para fazer que nem a Gartner, transformação digital dentro da TI? Não. A TI faz o quê? Então eu tenho alguns projetos de inovação, de mais disruptivos, mais radicais. Internamente eu faço dois ambientes. O pessoal que desenvolve para o incremental e o radical e a galera que vai desenvolver para o disruptivo. Mas não é isso que a gente está falando. Porque tudo depende da primeira parte do livro, do diagnóstico. Então, qual é o nosso diagnóstico? Estamos vivendo uma revolução civilizacional, temos um novo modelo administrativo e esse modelo administrativo é incompatível. Então, essa área do lado de fora não volta para trás, é outra empresa, é outro modelo, é uma startup que vai ter vida própria, que não volta para trás. Pode ter os mesmos acionistas, pode ter o capital, pode fazer uma série de coisas, mas é separado e não vai poder ser influenciada pelo modelo da gestão. Porque é outra coisa. Então, quando aí a gente foi fazer isso, nós mergulhamos no projeto da Iplan Rio, na Prefeitura do Rio. E aí eu vou contar um pouquinho a história, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu não faria de novo e o que eu faria mais. Eu fui contratado pela Iplan, não foi para fazer consultoria e não foi para implantar o projeto Transformação Digital Bimodal. Eu fui lá para dar cursos de inovação. E dentro do curso de inovação, eu comecei a levantar a ideia do bimodal. E aí as pessoas que estavam fazendo o curso se animaram para fazer o laboratório, que foi dentro do processo do curso, e aí a gente criou um laboratório separado. Então, o que aconteceu de novo na Iplan Rio, né, em relação aos meus clientes passados? No momento que a gente começou a apontar, dizendo, olha, nós não vamos mexer nos processos atuais, nós vamos mexer em processos novos para resolver problemas novos que não existem, que não estão colocados, a gente começou a fazer estudo da curadoria na saúde, no transporte, nas praças de terceira idade, né, na educação. Começamos a projetar coisas e a gente não estava pensando em mudar os processos que estavam os processos existentes. O tempo todo já pensando em coisas que ainda não existiam. Então isso foi um alívio e foi uma tranquilidade. Por quê? Porque a gente tinha clareza de que a gente não ia mudar o que estava funcionando. Já resolveu o problema que nas outras organizações que eu estava não tinha essa visão. Então, as pessoas ficam perdendo tempo, ficam investindo, ficam tentando, e vai atrapalhando o que existe e não vai criando o que precisa criar. Entendeu? Então, isso já foi uma limpada. E isso é uma das coisas mais importantes quando a gente começa a falar de transformação digital bimodal, começa a fazer a sugestão, começa a fazer a capacitação. A primeira coisa que o cliente ganha é o quê? Ele começa a deixar de gastar onde não deve, a deixar de acreditar em coisas que não vão funcionar. E aí eu vou fazer uma listinha do que eu acho que vocês devem fazer. Sugestões importantes. Criar a área separada. Isso é fundamental. Certeza que não vai ter volta. As pessoas têm que ter noção que não vai voltar para trás. Ter recursos financeiros e humanos independentes. Não pode ficar dependendo do pessoal que está lá do outro lado. Criar critérios de seleção para atrair inquietos e inovadores. O pessoal mais conservador, mais reativo, não pode fazer parte. Capacitação para incutir a ideia da curadoria como uma mudança sem volta.
Eu não vou criar uma ilusão em vocês de que a gente vai vender curadoria a rodo, não. O que vocês vão fazer mais agora é muito mais capacitação. Nós temos que agora formar um coletivo de estrategistas digitais. Então vocês têm que mostrar para os estrategistas digitais um caminho. Com o tempo, as organizações vão começar a se convencer que estão jogando dinheiro pela janela. Os projetos de transformação digital e a aposta que eu estou fazendo vão mostrar que não tem consistência. E aí vai entrar o nosso espaço. A gente vai começar a entrar em cada área, vai começar a criticar cada área, vai começar a aparecer especialistas, né, que têm uma visão diferente, e aí as pessoas vão começar a ficar mais afeitas a um tipo de discurso mais sofisticado, um pouquinho mais abstrato, e aí a gente então vai começar a crescer com a transformação digital bimodal. Quando a gente tiver o primeiro case de sucesso, aí a gente vai fazer como se fosse aquela furada de onda. A gente vai passar pela ressaca, a gente vai começar a ver um oceano completamente diferente, e aí a gente vai migrar para essa nova perspectiva. Então, a transformação digital bimodal, essa metodologia, eu demorei 13 anos para chegar nessa metodologia, e está aqui no livrinho Administração 3.0, no capítulo 3. Você tem uma visão geral sobre o que é a metodologia. A minha experiência com a Eplan Rio foi que nós chegamos a um determinado momento, o patrocinador, que era o presidente da empresa, acabou saindo, e aí o projeto perdeu um pouco a densidade. Mas, de qualquer maneira, tudo que nós fizemos lá já foi um grande avanço. Bom, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a transformação digital, na minha opinião, bimodal, é a única possibilidade que a gente tem de ajudar as organizações tradicionais. Obviamente que tem determinadas organizações que vão ter competição da curadoria num tempo muito mais longo. O estrategista digital tem que ter consciência de que a gente tem que sugerir para as organizações criar essas áreas separadas. Mesmo que a organização, nessa área separada, não desenvolva projetos num primeiro momento, ela vai se capacitando, vai se preparando ou para criar projetos quando ela quer, mesmo que não tenha competidores, e se aparecer um competidor no mercado, ela já tem uma cultura interna para entender o que está acontecendo e dar uma resposta rápida. Se ela ficar esperando a coisa acontecer, na hora que acontece, as pessoas ficam totalmente abestalhadas e aí já era. Então, vocês tiveram aí uma boa noção da transformação digital bimodal, e eu sugiro a vocês, então, preencher o formulário e trazer o resumo, as dúvidas, para que a gente possa avançar.